um só poder de juízo que desce do alto e nos ilumina. Nada o homem possui se não tiver juízo. Na loucura, se torna impotente. Na incompetência, também se torna impotente por ignorância do trato de um conhecimento profissional, do conhecimento que propicie realizar algo útil. O direito romano não traz utilidade. Vamos compreender, isso eu proponho aos meus amigos, meus irmãos, que passem a apreciar o que disser, aparece agora no YouTube, cada assunto em que vai estar presente neste assunto uma marca de uma empresa televisiva, de televisão, e muitas vezes de alguns independentes. O que importa é que estejamos atentos nas declarações que eles fazem no presente momento que estamos vivendo. Compreendamos que o tema agora é este, é tratar daquilo que é golpe e que manifestações são de caráter criminoso. Isso está escrito por Alexandre de Moraes. Enquanto na quadrícula, onde ele aparece dentro daquela moldura, aparece em cima, como se estivesse tratado, começa a dizer que as urnas, ou isso ou aquilo, estão terminadas e foram adequadas ao limitadas. Dá uma palavra propícia que ele vai fazer do seu agrado, sempre eu faço. E embaixo, na correspondência, a respeito dos atos criminosos. Tem que estar essa contraposição. Ou seja, eles se colocam a estabelecer o seu referencial de justiça como sendo verdade. E depois eles colocam os outros na posição de criminosos ou de golpistas. Esse sempre vai ser o refrão. Vai ser o refrão. E nesse sentido, eu diria, eu fiz aqui um exercício, por exemplo, na CNN, coloquei aqui num vídeo curto, vai fazer menção, deixa eu abrir aqui esse encontro, onde está, está aqui. Está aqui, CNN do dolo infame. Eu vou procurar repeti-lo bem alto. Ali da CNN, plenamente confiável nos interesses nacionais do Brasil. Protestos são relevantes e já impactam na produção e venda. Bom, o propósito é indicar de que o caos que vai ser gerado a partir do governo. Vamos compreender. Uma quadrícula, por que eu digo a quadrícula? Porque o anúncio está dentro de molduras. É só abrir ali o YouTube, numa tela de televisão, ou que seja, vai observar as quadrículas com todas essas questões. É como se fosse a abertura da folha do jornal antigo, do que vão tratar basicamente como se fosse o mais importante. Ou como se fossem páginas a serem lidas. Então, a CNN, ela abre com um cidadão chamado Mulico, que é inclinado a dizer exatamente o que um partido tipo do Lula dirá. É uma evidência que ele o faz, porque ele está tirando resultado de lucro, ele está como um profissional mercenário, não está defendendo de fato verdade nenhuma. Ele está simplesmente dando fundamento à sua própria empresa em que ele trabalha. Na contrapartida, tem ali um profissional qualificado, que é o Boris Casoy. Mas a dificuldade do Boris Casoy, ou de qualquer outro jornalista, é de dizer com clareza, objetivamente, o que é e o que não é. O que é mentira, o que é dolo, não. Então fica sempre no ajuste, como Ives Gandra fez uma ocasião, ao esclarecer a respeito das atitudes de Alexandre de Moraes.
em que começa dizendo da amizade que tinha lá o livro do cidadão. Considerando e compreendendo, vamos entender que a CNN não é uma empresa que se incline a defender interesses brasileiros, aquela da nação brasileira. Temos que compreender que eles estão, de fato, para dizer o que é próprio e que cabe hoje àquele que dá cobertura ao Biden. Não tem nada de diferente aqui e lá. Então, com direito de entrar aqui dentro de um sentido geral, que falem o que quer, porque isso é democracia. Ao mesmo tempo que teve uma ocasião, alguém vai condenar a figura do embaixador russo, quando ele corria aqui, congressistas, etc., conversava com esse e com aquele, e, num certo sentido, com grande dificuldade de fato, considerar. Mas também essas questões todas estão referidas quando as reuniões do Maia, com outros diversos lá, juízes do Supremo Tribunal Federal, até hoje assim o fazem, se escondem em tal lugar, e que o próprio Alan, aquele que procurou Alexandre pegá-lo, passou a contratar uma empresa especializada que, no fundo, só pela posição, só pelos celulares que levavam nos bolsos, a empresa tinha condições de saber onde eles estavam, onde se encontravam, em que horário era. Era uma reunião, evidente. Era como todas aquelas coisinhas de luzes, aí pronto, ali ficam horas, ficaram a hora tal, até a hora tal. Estava lá, esse, ó cá. É difícil de compreender? É isso. Então, nesse particular, tudo aquilo que realmente vai dizer não é razoável que o façam, porque é imoral, ele torna impeditivo aquele que depois vai julgar, tudo isso não vale mais nada. Não importa. O que vale é democracia. Democracia aos moldes próprios. Isso compreendendo, a televisão, CNN, esse e aquele, com raras condições, vão tratar desse quadro da maneira que eles querem. Aí está a questão que ocorreu na América, na ocasião que houve aquele roubo lá na América do Norte, a respeito das eleições do Trump e do Biden. E ficou no ar. E agora eu uso muito daquilo, que agora a violência, como diz o Biden, a violência política, como ocorreu quando entraram lá para fazer a confusão dentro do Capitólio, ou do Senado, não lembro que lugar é aquele. Isso compreendido, vão dizê-lo agora, e continuarão dizendo, sempre dirão. Nesse sentido, temos que compreender que cada abertura de proposição, como da CNN, falei do Molica, o Molica prontamente vai dizer, vai tratar do golpe. Ou seja, todas as manifestações que estão vendo fora é a proteção de um golpe. Nunca irá dizer que é legítima aquela posição chamada, vamos dizer, essa do democráticos. Para ele não, ali não. Ali já é a pretensão de golpe. Ao mesmo tempo que a paralisação. Tá? Mesma coisa. Aí já estão contabilizando os tremendos prejuízos. Aí aparece um outro, diz alguém que lá estava fazendo essa mesma defesa, lutando pelo sua casa, sua família. Aí dizem, 15 minutos ficou aquele lá no meio da rua, por 15 minutos atrapalhando o tráfego. Pronto, já deu o tom. Ok, aqui não pode. O que já vimos, hein? O que quero dizer com isso? Que o Casoy vai falar a respeito dessas questões. O Boris Casoy, de fato, eu percebo, tem clareza a respeito, mas ao mesmo tempo tem um grau de muito cuidado. A cada palavra tem que meditar para saber o que vai dizer, de forma que não minta e, ao mesmo tempo, não gere um desacordo ou uma confrontação com aquele que já o Molica, que abriu a história numa primeira declaração. Aí está grande problema. É que não abre, de fato, objetivamente, com clareza.
como Gandra fez quando procurava dar uma resposta sem que se tocasse na pureza do Alexandre de Moraes. Essa é a grande dificuldade que estamos vivendo. Assim, eu proporia que cada um que vê uma página dessas, prontamente faça um vídeo e coloque no YouTube. Pode-se colocar um lugar de YouTube que seja comum para todos. Aí estaríamos respondendo a cada momento, a cada tantas horas ou minutos, do que está se tratando mais basicamente naquela ocasião, sem ter que escutar que um jornalista nos diga o que fazer e como pensar. Todos são lúcidos, todos têm fundamento, são sadios mentalmente para poder considerar por si mesmos, mas não querem. Eles querem impedir que você pense. Essa é a razão pela qual a formação das escolas aos padrões Haddad já vai impedir aquela geração, já são por 2 gerações pelo menos, totalmente contaminados de uma capacidade de clareza, de considerar e de poder tratar do que está sendo colocado a cada momento aí. Essa democracia se tornou fraude. É algo a ser sempre manipulado. Ora, se já manipula os fundamentos ou base, a própria juventude que depois vai votar, qual é a razão das urnas? Já está manifesto pelos programas de proposições de tal educação, entre aspas, ou de segurança. É fantasia, fraude puro. E todos vão ficar na loucura. Querem construir algo fora de onde não dá. Então não há como começar qualquer conversação sem definir, vamos tratar de maneira de mente sadia, estão todos prontos a tal grau ou não? Vamos criar então essa diferença para tratar. E tratem aqueles que são capacitados. Não vamos pegar pela posição de um inferior. Não é necessário que você seja trazido, como seja, como é que eu diria? O PT usou muito isso, a agregação social é incluir na sociedade o cidadão lá embaixo. Mas querem fazer o inverso, aquele embaixo é que faça vocês fazer lá, ou ter que descer. Aí não dá. Não é uma questão de má vontade, nem dizer que não vou abraçar o meu irmão ou aquele necessitado. Mas não faça essa monstruosidade. É uma perversidade abominável. Essa tal democracia da CNN e de outros tantos que se julgam sabidos demais para que esse velho possa realmente entender deles, mas eu sei profundamente qual é os propósitos dessa gente. Ficou compreensível? Se eu tivesse um quadro aqui, vamos dizer, deixa eu pensar, olha um aqui. Manifestações enormes nos quartéis. Esse tá bom. O ao vivo, manifestações, protestos. Alckmin, quem vai pagar os prejuízos da paralisação? Tá vendo? E quem vai pagar? Ele já está querendo cobrar as paralisações. Mas eu pergunto, cara, quem vai pagar o prejuízo? Fica em casa. Diga, Alckmin, quem paga o prejuízo que você gerou, rapaz? Agora está acumulado. Quem paga o dano todo, o prejuízo que fizeram? Quem paga o dolo todo de contaminar a forma do mental dos jovens? Diga, seu. Você é desprezível nesse sentido. É um desprezível. Mas o que vai se dizer de um homem desse? Vai dizer a sua casa, e que escute a casa do Alckmin, que eu estou dizendo. Eu tenho uma casa de 12 filhos, casado com uma mulher só. E tenho mais de 24 netos, tenho bisnetos. Sou formado há 64 anos em engenharia. Fiz grandes trabalhos. Participei no tempo dos militares. Não havia problema nenhum. Tinham grandes ideais. É simples.
Não venham bancar os enganosos, vão enganar mais. São desprezíveis. Temos que compreender isto. O homem a tal grau se torna desprezível. Não teria nada contra ele se eu não vejo uma palavra dessa. Isso é absurdo. Não podem ter governo essa gente. Não pode. Lembra que o Alckmin, ele foi libertado, ou tornou um livre falso, por Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi secretário dele. Secretário da Justiça. Ao Temer, as pressões que vêm daí em relação ao Temer, lembra que derrubou a Dilma, está todo demarcado. Então, diria com clareza, o Casoy vai falar a respeito, ali na CNN, como se não é questão de ficar com Molica dizendo pontos aqui, não é questão tanto, o negócio é ir para frente e esquecer o passado já passou. Então, eu fiz menção de um dos vídeos que o Casoy, ele nega a visão geral, o pensamento que não é questão judaica, é um pensamento de fato universal. Não existe um presente sem um passado. Nem existe um passado e presente sem a percepção do vindouro que virá baseado nesses dois referenciais. Esse é o fundamento profético, é o fundamento de Cristo, do Buda, de todo mundo. Todos os grandes pensadores. Não é essa miséria de um Alckmin dizer uma coisa dessas. Não. Miseráveis. Não é de ficar de fato revoltado? Pois bem, essa declaração do Casoy traz profundamente, é importante considerar. O grande questão, falei agora com um filho, conversando, ele perguntou a respeito desse quadro todo, e eu disse, olha, a questão simples eles vão sempre criar a dispersão. A dispersão não é dizer, tira aquele para a rua, está correspondente, mas é a dispersão dos juízos. Quanto mais inventar conversinha, daqui a pouco aparece a Marielle, aquela moça que foi morta, aí já aquele lá de Foz do Iguaçu, que assassinaram, aí já outro caso lá, as coisinhas como aquele da floresta. Então essas coisinhas tiram o foco de fato de que importa ser tratado. Isso chama-se dispersão. Quando os profetas de Israel falam que Israel foi lançado à dispersão, é este. Ele saiu do foco fundamental da declaração de Moisés e do ensino para se acolher a essa multiplicidade, essa multidão de considerações que o mundo propõe. Faz parte do mundo hoje, deixou de ter o espírito de Israel. Essa é a questão. Assim tratando, entendamos, o foco do homem é adquirir consciência de forma tal que ele não seja ele manipulado, que ele possa ter de fato domínio e sabe que seu fundamento de razão está em suficiência, que ele saber que não quer ser maior que ninguém, mas ninguém é maior que ele. Agora peguem o senhor, ô seu João, como é que o senhor se vê? Eu diria, eu tenho mais autoridade que todos esses que estão aí. Não estou instituído deles, mas autoridade é dom, é aquele que busca a verdade. Se assim não fosse, Moisés não teria autoridade, nem Isaías teria autoridade, nem Abraão. A autoridade, a legítima autoridade, é em caráter eterno. Não é questão de alguém que tem que ser moldado num partido. Se ficou mais ou menos compreensível, sigamos. Entenda, não vamos cair na dispersão. O foco vamos considerar fogo, ou seja, artilharia, entendendo que da morte de Celso Daniel está identificado o princípio de todo aquele processo de corrupção do governo Lula, que esse processo de corrupção leva à corrupção dos juízos do Congresso Nacional, seja ele na Câmara, seja ele no Senado.
Ali as figuras estão aqui e todos foram condenados, inclusive o cabeça da Câmara dos Deputados. Aquelas relações mais estreitas, como a do Cabral, lá do Rio de Janeiro, todos foram condenados. Então, não vamos perder o foco. Vamos revisionar a questão do Fachin, essa decisão monocrática de que o solto é presidenciável. E um homem simples como o padre, é o nome dele, Malcolm, nega. O que está fazendo aí? Isso não é para ti. Você tem crime a responder. E a fantasia da Globo, ele está justificado. Não tem mais conta com ninguém. A justiça do Fachin já liberou ele. Está livre. Essa fantasia absurda, ela é abominável, é corrupta, é maldosa, tudo que se pode dizer. Os piores nomes pode apresentar, ela apresenta. Só não diga nome feio. Se ficou descompreensível, por que tem uma confusão? Porque fizeram a dispersão. Ah, coisinha ali, coisinha lá, coisinha lá, coisinha lá, entendeu? E vai tirando. Retornemos a fixar o objetivo básico do que estamos decidindo. Por um período de uma semana, ou 3 dias, para não correr tão longe, depois define-se que vai para frente, se coloque, se recomponha ordenadamente todos os vídeos correspondentes, desde a morte de Celso Daniel, até chegar naqueles julgamentos do mensalão, nas considerações das revelações quando traz, aquele que traz essa corrupção da compra dos votos dentro do Congresso, do Jefferson, e também daquele que vai provar que o Lula mandou pagar 12 milhões. Quando entramos nesse quadro, entra-se a entender, estamos observando no vídeo o julgamento que ocorreu do mensalão. Estão presentes todos os juízes que estão presentes no TSE e no Supremo Tribunal Federal. E vão denotar como o Joaquim Barbosa vai mostrar que eles são de maldade, maldosos, naquela questão da quadrilha. Ou seja, era uma quadrilha organizada e o Lewandowski e outros vão garantir que não, cada um resolveu por si, cada um responde cada um para a sua maneira, Estão compreendendo? Mas hoje eles fazem para responder. Se um pensou, todos votam. O voto é sempre constante. Não tem forma, ninguém pensa nada. Então o foco é este, é reproduzir nos vídeos o que está lá, organizado, ponto por ponto. 3 dias. Ao 3º dia, depois que encerrar as proposições, também encerra o Lava Jato. Porque o Lava Jato é a expressão, tem o julgamento da Dilma e o da Lava Jato, que é o julgamento agora de todos aqueles homens que estavam de fato inseridos na criminalidade daquele que começa lá em Celso Daniel. Isso exposto, nós temos o Lula preso e temos o Lula solto. E vai ficar essa condição a ser, de fato, respondida agora, de maneira que no julgamento a nação está presente agora, não deixando disperso. Só isso tratamos. E a nação dirá, de viva voz, façam rápido via internet, qual é a condenação? A quem vamos soltar? É simples. O Lula nunca. E o Fachin também não. Vai junto. É o fim. Agora, interpretar agora, enquanto essas figuras, aqui tínhamos o povo que levantou o Bolsonaro. Não entendo o Bolsonaro, entendo, levantou um homem ainda livre dessa condição. Simples. Podia ser outro, não tem importância. Não quer inventar bolsonarismo, isso aí de fato já é o dolo de criar confusão, como a palavra bozo depois. É maldoso, eles fazem isso. Então, é um homem que está com o presidente e o povo se encantou com ele. Por quê? Era a menor possibilidade, não havia outra.
Se houvesse outro colocado nesse momento, seria eleito. Não que fosse Bolsonaro. Se o Moro já estivesse livre a ser votado naquela ocasião, seria o Moro. Essa é a realidade. O povo deu a resposta àquilo que via e que agora tinha que ser mais... Jogaram tudo para fora, fantasiaram, jogaram embaixo do tapete, não falam mais, ninguém fala. A memória é curta. Ficou claro? Nós vamos dizer o quê? O Fachin é aceitável? Não se sabe que esse homem está lá. Agora sabe-se, claro. A razão de estar lá é essa que nós vimos. Soltaram o criminoso. O que nós temos, então, de referencial de juiz do Brasil? Se torne um bandido, faça uma quadrilha, se organize, arranje juiz a teu favor, pague, ponha dinheiro bastante, pronto, está eleito. Claro, e a Globo, né? O que é que eu vou dizer? Vou ficar feliz com isso? Eu sei que não, porque estão corrompendo as crianças. Vamos corromper. Não adianta, não tem medida. Então, eu repito, essa gente não pode ficar. Não pode. Por isso que o povo está na rua. É uma esperança que foi aberta após o julgamento da Dilma e com o mensalão, onde foi expresso, manifesto o que estava ocorrendo. Agora já estão apagando tudo, querem apagar. Por isso não querem que ninguém fale. Não pode falar dos crimes do Moro, não, do Lula. Não pode. Ao contrário, ser um Moro criminoso. É o fim da picada. Queriam condenar o Moro. Ai, não dá, né? Claro, tem que concordar que naquela ocasião que o Moro teve uma dificuldade, resvalou. É que ele não sabia quem era, de fato, a forma de pensar daquele presidente que entrara. Mas ele teve contatos pessoais com o Moraes, ele tem hoje a medida mais clara do caráter do Moraes por todos os demais. Agora ele sabe. Agora ele sabe onde é que está o inimigo, antes não sabia. Achava. Então vamos focar. Não vamos deixar de perder de vista os crimes praticados, o período em que ocorreu, todos os envolvidos que não podem voltar a ministros, isso e aquilo, mas não tem sentido. Se eu dissesse, não é o essencial pôr na cadeia, mas tem a ver um impedimento de 30 anos, ou que seja, de envelhecer e tratar qualquer questão pública. Fique satisfeito consigo mesmo. Já tem o ganho suficiente, o que querem mais? Poder por poder não funciona. O que mais direi? Já são 28 minutos. Vamos falar para o óbvio. Falar o quê? Falar com a CNN? Com a Globo? O que esperam? Eu mesmo. Essa quadrilha geral. Então, eu diria nos Estados Unidos, a questão que o Biden levanta, é que lá agora na América vai ter eleições para Senado, para isso, para aquilo, deputados, em lugares diversos. Como aqui, quando ocorre no Estado, ocorre também na área federal, estão fazendo, vai ocorrer. Mas está preocupado? Porque já vê dos presidenciáveis, dos que podem ser eleitos, estão participando, poucos, a minoria, admite se não lhe for favorável a urna, ele já calou. Não confiam mais. Não confiam mais. Isso está trazendo uma imagem agora muito clara para a Europa. É isso que estou dizendo, a democracia faliu. Faliu na hora que nessa ideia de libertação, todo mundo vota, e o pessoal não tem consciência do voto no todo. Não dá para dizer que
a consciência, a dimensão da consciência de alguém que vai votar é como dizer assim, eu pego alguém, ele vai ter que decidir, por exemplo, por uma empresa, que ele é o cabeça da, como é que chama, lá na Petrobras, o conselho de administração. Aí o conselho de administração adivinha o cabeça. E vai decidir a respeito lá da refinaria de Pasadena. Qual é a consequência? A cabeça dela. Eu não vou dizer que ela tivesse uma fé, ignorância pura, exaltada de si mesma. Aí aqueles águias lá, bastava a assinatura dela, mais um, está resolvido. Aí, para não satisfeitos, criaram o álibi. Vamos fazer isso tudo que ocorra dentro do tribunal americano, para que não tenha dúvida, nós não tínhamos nada com isso. Já vi esse filme. É o mais comum de fazer, é assim. Com o caso lá, por exemplo, hoje na guerra da Ucrânia, vai criar todo um ambiente, como tudo, está na relação apenas Rússia e Ucrânia. Eles são que fomentam. Mas dá a impressão, são os santos do altar desse mundo tenebroso. Fiquei por aqui. Que o Senhor tenha misericórdia, mas que alguém que tenha esse poder organize agora dia constante, 3 dias constantes, apreciação, remontar tudo de uma forma ordenada de tudo que ocorreu no Brasil até esse presente momento. Aí julgamos a todos isso aí, o povo dirá. Onde é que estão os bandidos, onde é que estão os mocinhos?